Para repercutir, então, o desempenho da véspera e também as perspectivas para as petroleiras aqui do Brasil com esse atual cenário, eu chamo agora a gerente de petróleo e gás da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Karine Fragoso, que vem conversar com a gente agora ao vivo no Morning Call desta terça-feira. Bem-vinda, Karine. Obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Feliz Ano Novo. Bom dia, Muriel. Um feliz 2026 para nós. Muito obrigada aí pelo convite. Nós que agradecemos pela presença. Eu gostaria muito de saber a sua percepção diante dessa reação das petroleiras na Bolsa. Queria entender como é que você enxerga agora essa queda. A gente pode esperar, talvez, quedas também ao longo desta semana, levando em consideração o que está acontecendo na Venezuela? Como é que você enxerga? Bom, a gente vive um momento ainda muito próximo, né, do ato, né, que aconteceu na Venezuela e, portanto, a gente ainda vive o reflexo desse imediatismo, né, desse estado nervoso do mercado, né? Então, é uma reação do mercado às incertezas que nós temos hoje em função de uma ação inesperada, né? O mercado apesar de já dar-se alguns sinais, né, principalmente internamente nas negociações do óleo da Venezuela, o mercado como um todo global não tinha essa expectativa de algo como o que a gente viu acontecendo. Então, eu acredito que essa seja uma reação mais imediata desse natural nervosismo do mercado em função desse aumento da incerteza com relação a essa geopolítica que vai influenciar principalmente esse mercado de óleo e de gás no mundo. Perfeito. Eu gostaria de saber a sua avaliação com relação a esse cenário, justamente para entender o quanto que as petroleiras brasileiras podem sentir esse impacto agora que aparentemente os Estados Unidos podem estar com um controle maior, no caso quase total, então, das petroleiras na Venezuela. A gente fica com muitas dúvidas, a gente viu Donald Trump falando no dia de ontem que agora quem está no comando é ele, mas a gente não sabe ainda até que ponto ele está realmente em contato com a presidente interina. Conta pra gente um pouco sobre esse cenário também. Diante disso, o quanto que a gente pode ver as petroleiras sentindo o impacto? Eu acredito que esse impacto não chegue no curto prazo. Tá. Tá? O Brasil ele tem aí um mercado de óleo e de gás bastante consolidado, né? Apesar da gente sempre desejar mais, né? A gente ainda está caminhando aí para um amadurecimento do nosso mercado de gás, né? Nós temos esse ano, né? A gente completa 5 anos de um marco regulatório para o gás, que se vem trabalhando bastante, então a gente ainda precisa caminhar bastante para que o consumidor final ainda sinta o desdobramento desses avanços refletido no preço, né, no acesso a esse consumo de gás natural, que é essencial para o desenvolvimento do país. Mas, quanto a petróleo, a gente tem um mercado bastante consolidado. A gente tem uma Petrobras com muito conhecimento, né, das nossas áreas, com um comportamento muito alinhado, né, com o mercado global, no sentido de ter um óleo que é mais valorizado no mercado em função da sua qualidade, em função do seu baixo enxofre, nesse volume maior que vem hoje do pré-sal. Portanto, eu acredito que haja aí nos próximos dias e nas próximas semanas uma acomodação, mas que o Brasil vai sim caminhar construindo, né, respostas a essas oportunidades de produção de óleo e de gás a partir das nossas bacias. Karine, a gente sabe que o impacto lá na Venezuela, se os Estados Unidos começarem, enfim, a reconstruir a estrutura petrolífera da Venezuela, deve demorar alguns anos, deve custar alguns bilhões de dólares. E queria entender, olhando lá para frente, se a gente consegue já projetar se o Brasil pode se beneficiar ou não, levando em consideração também que a gente sabe que a principal exportadora, no caso de petróleo, o principal país que recebe esse petróleo da Venezuela é a China. Portanto, a gente pode tentar entrar nesse caminho também, talvez se beneficiar agora que os Estados Unidos podem vir a comandar o petróleo da Venezuela? Eu acredito que existe mercado para o nosso óleo, né? Então, assim, é óbvio, né, que quanto mais a gente tem clientes, né, quanto mais diversificado a gente tem essa carteira de clientes,
E quanto mais o nosso produto é valorizado no mercado, melhor para nós, né? E eu acho que esse é um caminho para o Brasil. A gente tem também, né, um país bastante responsável com os seus contratos, né, bastante nesse aspecto, né, com risco reduzido em função do que a gente tem de histórico. Então, isso também valoriza uma posição do Brasil neste mercado de óleo e gás, para além, né, do que eu já pontuei, que é a própria qualidade desse óleo que a gente hoje entrega para o mercado global. Karine, outro ponto para a gente conversar, a gente viu que entre as principais quedas do dia ontem na Bolsa, a gente teve Brava, por exemplo. Por que especificamente Brava sentiu um impacto maior? A gente tem como saber? Cada operadora, né, é uma operadora, né? Cada empresa é uma empresa, cada um tem as suas peculiaridades, né? Então, o mercado leu, né, a Brava com um potencial maior de redução. Isso pode ser reflexo de algo que já vinha acontecendo, né? Ou pode ser reflexo de algo muito momentâneo. O que nós temos, de fato, é que algumas das empresas que hoje atuam no Brasil têm sentido mais dificuldades que outras, né? Outras têm avançado aí com suas estratégias de produção, né? Com as suas estratégias de aumento da recuperação de óleo. Você citou antes de eu entrar aqui a PetroRecôncavo, né? Que rapidamente, aparentemente, se recuperou, né? Porque tem também contratos e entrega um óleo já no mercado mais consolidado. Portanto, cada operadora vai reagir, o mercado vai ler cada operadora de uma forma, né? E isso contribui para que a gente tenha aí um processo de maior serenidade também, né? Da gente poder avançar com um olhar também para o mercado interno, né? De como é que o mercado interno vai se comportar e como é que o mercado interno vai poder aproveitar também essas condições e essas mudanças de variáveis que podem vir a ocorrer. Portanto, na sua avaliação, não deve existir uma grande mudança para o nosso mercado interno, mas principalmente para o nosso cenário das petroleiras brasileiras, pelo menos num curto prazo, levando em consideração o que acontece na Venezuela. Perfeito. No curto prazo, eu acredito que não, né? Agora, quando a gente olha para um médio e longo prazo, a gente reforça a necessidade da gente ter, de fato, um Estado brasileiro consciente da riqueza que nós temos. Então, nós somos, né, temos reservas, né, estamos avançando aí para o melhor conhecimento do que temos na margem equatorial, da mesma forma a Bacia de Pelotas do Sul. E esse conhecimento, né, como a gente diz, né, a informação que tem um grande valor, esse conhecimento é fundamental para que a gente se posicione de melhor forma junto a esse mercado que é global. Então, quanto mais conhecimento nós temos sobre o que temos, mais a gente pode se posicionar de forma correta, né? Então, quando a gente avança no conhecimento de novas reservas, né, de comprovação aí de um potencial maior do que nós já temos hoje comprovados, isso nos dá condições de construir um futuro mais equilibrado, mais sustentável. Então, eu acredito que no médio e no longo prazo, nós teremos aí boas notícias em função do que a gente vem estudando e vem investindo no conhecimento da nossa margem equatorial e também na Bacia de Pelotas, e colocar aqui também o que foi colocado, reforçar, né, o que foi colocado pelo Ardengue também na sua fala, que é a construção de um ambiente regulatório, de um ambiente de Estado brasileiro, que possibilite a gente também fazer uso, né, de ferramentas que estão disponíveis, de tecnologias que estão disponíveis, para a gente poder produzir o nosso óleo, o nosso gás de fracking, né, a partir da tecnologia do fracking. Karine, outro ponto para te perguntar também é, diante do que a gente pode vir a descobrir na margem equatorial, na Bacia de Pelotas também, você enxerga talvez um caminho do Brasil sendo membro pleno da OPEP+, em algum futuro próximo? Nós já tivemos, né, interações, né, temos lá uma interação importante. Não acredito que esse deva ser o nosso foco. Eu acho que o nosso foco deve ser, de fato, né, conquistar e manter um mercado
global cliente para o nosso óleo, mas também aproveitar esse óleo, né, agregar valor a esse óleo a partir do nosso território e, com isso, fortalecer uma indústria local, né? De novo, né, nós, através do desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de uma produção offshore, né, de águas ultraprofundas, que é um conhecimento ancorado no Brasil. O Brasil é um player reconhecido, a Petrobras, como grande operadora, é uma empresa reconhecida do desenvolvimento dessas competências, e o Brasil tem essa vantagem, inclusive para, além de desenvolver a sua própria indústria, né, também ir para um caminho potencial de exportação de tecnologia, né? Então, acredito que essa seja o nosso ponto, né, central, né? Como é que a gente aproveita o que a gente vem desenvolvendo no sentido de produção de óleo e de gás para fortalecer uma indústria local e nacional. Dessa forma, a gente tem maior condição de acessar riquezas, né, e de se manter de forma sustentável nesse mercado, né, adquirindo e desenvolvendo tecnologia de produção de óleo e de gás, agregando valor a esse produto a partir do território brasileiro. Muito bem, Karine Fragoso, gerente de petróleo e gás da Firjan. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente no Money. Volte sempre mais vezes em 2026. Muito obrigada, Muriel. Feliz ano novo para todos os espectadores aí. Até a próxima. Até, obrigada, Karine.